Olá, vamos então gravar aí mais um vídeo sobre arcos de ofício. Eu tenho notado que meus vídeos têm ocorrido algumas falhas. Os 3 últimos vídeos estão acontecendo isso. Já vou providenciar essa, eu acredito que seja o meu computador, que está causando esse travamento na hora que estou gravando os vídeos. Tenha paciência que nós vamos solucionar esse problema. Colegas, eu quero pedir a vocês uma coisa. Você que está me assistindo nesse momento, compartilhe os vídeos. Você entra no Face, digita com H, Hernando Fernandes. Aí abre lá, você vai ver os vídeos que eu postei. Aí você vai compartilhar, vai curtir esses vídeos. Também você entra na minha página, que é www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Se essas aulas estão valendo para você, se essas aulas estão contribuindo para os seus estudos, compartilhe, ajude a divulgarmos esse projeto. Ajude. Outra coisa, você entra no blog, comente. Sou aluno de Mateus Leme, sou aluno de Tapicerica, São Paulo, sou aluno de Vinópolis, de Tangui. Comente, que ele está mandando um abraço para vocês. E falando da região que está assistindo as minhas aulas. Eu quero a participação de vocês. Isso entusiasma o professor, como eu estou entusiasmando vocês com o estudo. Então, vamos fazer essa parceria? Eu gravo os vídeos, coloco no YouTube e você é o propagador desta ideia. Lógico, se estiver colaborando, contribuindo com seus estudos. Ok? Eu só vou gravar se os vídeos realmente contribuírem com os seus estudos. Contribuir para o seu sucesso. Não importa a hora, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, não importa. Quero saber se os vídeos estão colaborando para o seu estudo. E a forma de você contribuir é compartilhando os vídeos, é curtindo, é acessando a minha página www.hernandoadvogado.blogspot.com. Peço licença para tomar um copo d'água devido a várias gravações que eu já fiz. A garganta vai ficando seca. Quando se fala em indicação de bens a penhora, estamos falando que, estando em termos da petição inicial, ou seja, presentes na cognição sumária, os pressupostos processuais e as condições da ação, e não sendo caso de extinção liminar da execução em razão de reconhecimento de prescrição da pretensão executiva, o executado terá o prazo, será citado para efetuar o pagamento da dívida em 3 dias. Já falamos. É o que diz o artigo 652. O devedor será citado para pagar ou nomear bens a penhora. Somente na hipótese de ineficácia da nomeação é que o direito de nomear bens transferia-se ao executante. A indicação deve obedecer à ordem do artigo 655, que é a seguinte: dinheiro em espécie
ou depósito ou aplicação em instituição financeira. Segundo, veículo de via terrestre. Terceiro, bens móveis em geral. Quarto, bens imóveis. Quinto, navios e aeronaves. Sexto, ações e cotas de sociedade empresárias. Outro, percentual do faturamento da empresa bebedora. Pedras e metais preciosos. Títulos da República da União, Estado Federal com cotação no mercado. Títulos e valores mobiliários com cotação no mercado. No final, outros direitos. Se o credor não fizer a indicação, o oficial de justiça, independentemente de qualquer requerimento, procederá à penhora dos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios. Artigo 659 do CPC. Para viabilizar a penhora de ofício feita a citação, o oficial de justiça retém a segunda via do mandato. Não efetivado o pagamento no prazo de 3 dias a contar da citação, munido desta segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora de bens à sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e tais atos intimando na mesma unidade o executar. Diz o artigo 600, artigo 600. É dever do executado, no prazo dilatório de 5 dias, indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora, sob pena do pagamento de multa a favor do Estado em um montante de 20% sobre o valor da execução. Esse prazo é dilatório, portanto, pode ser ampliado pelo juiz. Entretanto, pode ser ampliado pelo juiz. Penhora por oficial de justiça. Esgotado o prazo de 3 dias, diz o artigo 652, e não efetuado o pagamento, munido de segunda via do mandado de citação ou mandado de penhora, caso o ato citatório tenha sido feito por edital, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora de bens e à sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando na mesma oportunidade o executado. Penhora por termos ou autos. A rigor, na essência, não se distingue entre penhora por oficial de justiça e penhora por termos autos. A diferença reside apenas do jeito processual incumbido da prática do ato, bem como o lugar onde é praticado. A penhora por oficial de justiça é efetuada no lugar onde quer que se encontrem os bens, ainda que sob posse, detenção ou garantia de terceiros. Artigo 659, parágrafo 1º. E a documentação se dá por meio de auto. Artigo 664. Lavrado pelo oficial de justiça
com os requisitos do artigo 665. Já a penhora, por termos nos autos, é lavrado pelo escrivão. É lavrado pelo escrivão. Efetiva-se em cartório nos casos em que não há necessidade de ir ao local onde os bens se encontram. Penhora por meio eletrônico. Penhora por meio eletrônico. Argumentam que a penhora online é a medida excepcional que só deveria ser concedida depois de comprovação de que o credor esgotou todos os meios para encontrar bens penhoráveis devedores, porquanto se deve observar o princípio da menor onerosidade da execução. Preste atenção. Muitos clamam pelo sigilo bancário do executado, como se ao credor não fosse segurado uma tutela jurisdicional útil e adequada. Colegas, o artigo 655A, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do executado, requisitará a autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade até o valor indicado na execução. O que a lei autoriza é a requisição de informação sobre a existência de saldo ou aplicação em todo o sistema financeiro, não especificando sobre a quantia pertencente ao devedor. Uma coisa é ter conhecimento da existência de ativos, sem indicação de valor. Outra é obter informações da exata quantia depositada. A requisição das informações é possibilitada a partir de um convênio de cooperação técnico-institucional realizado entre o Banco Central, o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho Federal. Vamos lá. Numa execução de R$ 3.300, o juiz requisita informações sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando que, caso a informação seja positiva, a autoridade supervisora do sistema bancário proceda à indisponibilidade do valor executado. Vamos lá. Penhora sobre bem indivisível. Tratando-se bem indivisível, a penhora recairá sobre a totalidade do bem comum. Tratando-se bem indivisível, a penhora recairá sobre a totalidade do bem comum. Embora o cônjuge, companheiro ou simplesmente condômino seja alheio à execução. Artigo 655. Neste caso, a ameação do cônjuge ou companheiro ou a fração do condômino não executado recairá sobre o produto da alienação do bem. Penhora de créditos e de outros direitos patrimoniais. Artigo 671 e 676. Regulam a penhora de crédito ou de outros direitos patrimoniais, inclusive os que porventura estiverem sendo pleiteado em juízo. A penhora de crédito, representada por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outro título, far-se-á pela apreensão do documento, esteja em poder do executado, que é o credor da obrigação, ou de terceiro.
A apreensão elevada é feita pelo oficial de justiça, mediante auto. Neste caso, o terceiro sócio examinar da obrigação depositada no juízo a importância da dívida. Caso o terceiro negue a existência da dívida, poderá o exequente requerer a instauração de incidente, com vistas a comprovar que o executado possui o crédito. Neste caso, intimam-se o executado e o terceiro para manifestarem sobre o incidente no prazo de 5 dias. Penhora no rosto dos autos. Artigo 674. Diz-se no rosto dos autos, porque a penhora é anotada na capa dos autos. Na capa dos autos. O objeto da penhora é o direito patrimonial litigioso, de natureza pessoal ou real. De natureza pessoal ou real, cuja titularidade é atribuída ao executado, o qual, no processo onde se realizada a penhora, figura como autor, exequente ou herdeiro habilitado em processo de inventário. Não se trata necessariamente de direito, uma vez que esse dependerá do desfecho da demanda, mas de mera integrativa de que o executado irá receber o bem objeto da penhora. Penhora de percentual de faturamento de empresa, de estabelecimento empresarial, de semoventes, de plantações de edifício em construção e usufruto de coisa móvel ou imóvel. O procedimento para a penhora de percentual de faturamento e a empresa, a penhora de estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, ou a penhora de semoventes, plantações ou prédios de construção, bem como usufruto sobre coisa móvel ou imóvel, tem um ponto em comum: a nomeação de um depositário administrador. O depósito e administração dos bens penhorados tem por fim evitar a decadência da empresa, a paralisação da atividade ou a degradação da coisa penhorada. Essa modalidade de penhora encontra-se em 7º lugar na ordem de preferência estabelecida no artigo 655. Portanto, somente possuirá a penhora sobre parte do faturamento da empresa devedora se não houver outros bens passíveis de constituição, ou, em havendo, seja eles difícil alienação. A falta de outros bens, cabe ao exequente ou ao próprio executado indicar essa forma de execução. Ante a indicação, o juiz nomeia o depositário, que, na verdade, além do depositário, exercerá as funções de administrador. Em se tratando de empresa que presta serviço público sob a forma de concessão ou de autorização, o encargo de depositário administrador recairá preferencialmente sobre um dos diretores da própria empresa. Cabe ao depositário administrador inicialmente elaborar um plano de efetivação de constituição, indicando o percentual que deve ser apropriado do faturamento, bem como a periodicidade da apropriação, de forma a não comprometer a continuidade da atividade da empresa. Penhora sobre navio e aeronave. A penhora sobre a aeronave não obsta a que continue navegando ou operando até a alienação. Mas o juiz, ao conceder autorização para navegar ou operar, não permitirá que saia do porto ou aeroporto antes que o devedor faça o seguro usual contra risco. Avaliação dos bens penhorados. Avaliação dos bens penhorados. A avaliação visa determinar o valor do bem. A avaliação visa determinar o valor do bem, para aferir a necessidade de reforço ou redução da penhora,
bem como para determinar o limite da expropriação. Se a expropriação tem por fim, princípio, a conversão do bem penhorado em dinheiro, ou mesmo a sua utilização direta para pagamento do credor à adjudicação, curial é necessidade de se verificar o valor dos bens penhorados. É muito importante a avaliação para o processo executivo, que a tribada, nesse caso, poderá mandar o juiz, a requerimento interessado e ouvida a parte contrária, reduzir, ampliar a penhora ou transferir para outros bens, sempre tendo em baliza os limites da expropriação, que, a um só tempo, deve ser suficiente para o aumento do credor, sem sacrificar necessariamente o devedor. Auto de penhora, avaliação e depósito. Artigo 664. Feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, ou seja, com retirado do bem da posse do devedor, considera-se feita a penhora. Entretanto, o fato do devedor ficar como depositário da coisa penhorada não inviabiliza a constituição, uma vez que, neste caso, ocorre a alteração do título de posse, de proprietário para depositário. A penhora é ato processual complexo, que consiste na apreensão do bem, avaliação, depósito e intimação do executado. Os atos referentes à penhora, avaliação e depósito são registrados num documento único denominado auto, quando realizado por oficial de justiça. Nada impede que a avaliação, o depósito e a intimação do executado sejam levados a efeito em momento posterior, portanto, separadamente da penhora. Intimação da penhora. 652, parágrafo 1º e 5º. A expropriação dos bens penhorados pressupõe a prática anterior de outros atos processuais. Primeiro cita-se quem? O executado. Da juntada dos autos do mandado de citação, tem início a fluência de 2 prazos, 3 dias para efetuar o pagamento, artigo 652, e 15 dias para o embargos à execução, 738. Feita a citação, segue a penhora, avaliação e depósito dos bens. Se o executado já tiver advogado nomeados nos autos, pode ser que tenha havido necessidade de constituição de patrono, seja para indicar bens da penhora, seja para opor exceção de pré-executividade. A intimação será feita por pessoa do causídio. Caso não tenha, será intimado pessoalmente, pelo correio ou por oficial de justiça. A intimação da penhora pode ser feita por oficial de justiça no momento da constituição ou posteriormente. Admite também a intimação pelo correio, por hora certa, pois tal, uma vez regulamentada por meio eletrônico. Se o executado foi pessoalmente citado e, a despeito disso, não nomeou advogado, deixando o processo correr à revelia, o juiz deve dispensar a intimação, não perdendo tempo com a realização de novas diligências. Ocorre que, neste caso, o executado já tem ciência das consequências do processo executivo, que culminará com a penhora e a expropriação dos bens. Averbação da penhora. Para a caracterização da fraude à execução, não basta a simples existência de penhora sobre o bem alienado, muito menos a existência de demanda contra o executado, alienante, capaz de reduzir-o à insolvência, como
à primeira vista, diz o artigo 1593. É indispensável também que o comprador tenha conhecimento da existência da penhora sobre o bem adquirido, ou, quando ainda não houver ato constritivo, da existência e demanda com a potencialidade de levar o vendedor executado à insolvência. Com a facilidade de facilitar a demonstração do conhecimento da existência da demanda ou da penhora em si, em outras palavras, da má-fé do adquirente, o Código contempla dois instrumentos: a averbação da ação de execução nos registros públicos em geral, 615-A, e a averbação da penhora do imóvel no cartório de registro de imóveis competente, 659, parágrafo 4. Substituição da penhora. Artigo 656. Atendendo o princípio segundo o qual a execução deve satisfazer o crédito do exequente com o menor sacrifício possível para o executado, artigo 620, prevê a substituição da penhora por qualquer das partes. A indicação de bens da penhora cabe inicialmente a quem é o credor, diz o artigo 652, parágrafo 2º. Caso o credor não os tenha indicado, faculta-se ao devedor a indicação. Pode ocorrer de a indicação não ter obedecido à ordem prevista no artigo 655, que nós já falamos. Ou, embora tenha respeitado a preferência, o devedor possa ter vislumbrado uma forma menos onerosa para a execução do patrimônio sem comprometer o direito do credor. Essa razão porque o Código faculta a substituição da penhora. Não se trata de direito potestativo das partes, tanto que a substituição é levada a efeito por meio de incidente. Ouve-se a parte contrária em 3 dias e a seguir o juiz profere decisão interlocutória, determinando a lavatura de termo de penhora de novos bens, caso deferida a substituição. Artigo 657. A substituição será possível desde que útil à execução, não obstante possa desrespeitar a ordem prevista no artigo 655 ou os parágrafos do artigo 656. Outra informação importante. O juiz deve sempre ter em vista o binômio satisfação do crédito e a menorosidade para o devedor. A expropriação. A execução forçada compreende 4 fases: da proposição, da apreensão dos bens e da expropriação e do pagamento. A expropriação, de acordo com o artigo 646, consiste no ato pelo qual o Estado, juízo, para satisfação do direito de crédito, desapossa o devedor de seus bens, converte esses bens em dinheiro ou simplesmente transfere o direito ou a posse deles ao credor. Se o ato de apreensão recai sobre dinheiro, a expropriação é mais simplificada. Neste caso, não havendo embargo do devedor ou sendo esses julgados improcedentes, passa de imediato o pagamento do credor. Adjudicação. A adjudicação consiste na transferência do bem penhorado ao patrimônio do exequente, do credor, para a satisfação de seu crédito. A adjudicação consiste na transferência do bem penhorado ao patrimônio do exequente, para a satisfação de seu crédito. Tal como alienação por iniciativa particular ou em asta pública e usufruto de bem móvel e imóvel, a adjudicação é uma forma de expropriação de alienação forçada.
A adjudicação consiste na transferência de bem penhorado ao patrimônio do exequente, para a satisfação de seu crédito. O crédito exequente é satisfeito com o produto da alienação ou com a fruição da coisa. Na adjudicação, o pagamento se dá com a transferência do domínio, assemelhando-se a uma dação em pagamento forçado. Muito bem. Depois de falarmos da adjudicação, vamos falar da alienação por iniciativa particular. A primeira forma de expropriação dos bens penhorados, a adjudicação dá-se mediante requerimento e depósito do preço. Pode ser que a adjudicação não se concretize, seja porque os legitimados não dispõem da quantia necessária, ou depósito, ou por outros motivos, não se interessam a adquirir o bem. Frustrada a adjudicação, passa-se a segunda modalidade de expropriação, que consiste na alienação por iniciativa particular. Dispõe o artigo 700, revogado pela mencionada lei, que poderá o juiz, revogado pela lei 11.382 de 2006, que, preste atenção, ouvidas as partes sem prejuízo da expedição de editais, atribuir ao corretor de imóveis inscritos da entidade oficial de classe a intermediação e eleição do imóvel penhorado, revogado. O artigo 704, esse é apenas alterado pela lei 11.382, a seu turno prevê alienação em bolsa de valores ou de mercadorias, por corretor que atue perante uma delas, livremente escolhido pelo exequente. Colegas, no requerimento para a alienação por iniciativa popular, o exequente indicará se a alienação do bem será feita por iniciativa própria ou por intermédio de corretor. Se o próprio exequente promover a alienação, não fará jus à comissão de corretagem, mas terá direito de ser reembolsado as despesas com publicidade, desde que prevista no plano de alienação fixado pelo juiz. Caso o exequente querer que a alienação seja realizada com indenização de corretor, o juiz nomeará um profissional do ramo de corretagem cujo perfil se amolde ao negócio, tendo em vista principalmente a natureza do bem a ser alienado. Diz a lei que a nomeação deve cair sobre corretor, com pelo menos 5 anos de experiência credenciado pela autoridade judiciária. Artigo 685C. Se o bem a ser alienado é um apartamento de luxo, no bairro mais nobre da capital, cabe ao juiz verificar quem, embora não credenciado, melhor desempenhará a função. Talvez em razão das peculiaridades do caso, o melhor é que a alienação seja feita não por um determinado corretor, mas sim por uma rede de corretores filiados a uma cooperativa, embora conte com apenas 2 anos de atividade. Tem destacado nesse tipo de negócio, principalmente a razão dos meios de comunicação que atuam. Agora, se tratando de automóvel, quem sabe o mais proveitoso é que a alienação seja feita por agência especializada no ramo de venda de veículos, usados com amplo acesso aos diversos meios de comunicação, como, por exemplo, cadernos especializados e portais da internet. Entretanto, em se tratando de automóveis antigos, a venda seria mais exitosa se feita por pessoa com acesso ao restrito clube dos colecionadores. Muito bem. Alienação em asta pública. Das modalidades de expropriação, a alienação em asta pública é a mais onerosa. Burocrática, demorada. Enfim,
a que pode acarretar maiores prejuízos ao exequente e ao executado. Não é por outra razão que figura como terceira possibilidade de expropriação. Artigo 647. A despeito dos inconvenientes, nem sempre se pode ficar livre dela. Isso porque a adjudicação somente ocorre se houver interesse dos legitimados. A alienação por iniciativa particular, por outro lado, além da vontade do exequente, depende da existência de interessados em adquirir o bem pelo preço mínimo estipulado pelo juiz, que, em princípio, não será inferior ao da avaliação. Frustrada a possibilidade de adjudicação e de alienação por iniciativa particular, com a finalidade de converter os bens penhorados em dinheiro, outro caminho não resta senão a asta pública, ou, dependendo da circunstância, o usufruto do imóvel ou móvel. O legislador optou por se aliar a ele, ou seja, optou por modernizar o antigo instituto da asta pública, cujo fim é arrematação do bem penhorado. Sua conversão em dinheiro, para que, encerrado o arrastado procedimento, o credor possa receber o que lhe é devido. Caros colegas, nós encerramos esse vídeo agradecendo a você que está acompanhando conosco todas essas gravações. Estamos aí na 27ª aula, com bastante avanço no conteúdo completo para concurso. Mais uma vez, eu abraço você por essa sua luta, esse seu interesse em tornar-se um servidor público. O cargo pertence a você. Acredite nisso. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.